Enquanto isso, o Procurador-Geral da República propõe que sejam congeladas as contas das vítimas de rapto de suas empresas e de familiares próximos. Américo Letela entende que esta medida vai evitar o pagamento de resgate e desencorajar este tipo de crime. Letela falava na Assembleia da República no informe do estado de legalidade no país. Em um discurso que durou pouco mais de 2 horas, o Procurador-Geral da República começou reconhecendo que o desempenho da instituição não corresponde aos níveis previstos nos planos anuais devido à exiguidade orçamental, o que tem afetado consideravelmente o alcance dos objetivos institucionais. Américo Letela falou de várias ações em curso para o combate à criminalidade. Letela falou dos raptos que continuam a constituir um desafio, sobretudo na província e cidade de Maputo, prevalecendo o sentimento de insegurança nos agentes econômicos. Letela sugeriu que se congele as contas das vítimas para desencorajar este ato. Sobre esta matéria, julgamos oportuna uma reflexão sobre a adoção no nosso ordenamento jurídico de, entre várias medidas, as que prevejam o congelamento de fundos e bens das vítimas, suas empresas e de famílias próximos, de modo a evitar o pagamento de resgate para desencorajar o crime de rapto, à semelhança de outros países que enfrentaram esta tipologia de crime, que adotaram esta e outras medidas legislativas. A infiltração do crime organizado nas instituições públicas e privadas, com destaque para o setor da administração da justiça, mina os esforços empreendidos na luta contra o crime organizado e violento, especialmente os raptos, pois enfraquece a investigação e, consequentemente, a responsabilização dos infratores. Na verdade, continuamos a registrar situações de algumas pessoas com responsabilidade na prevenção e combate deste crime, como, por exemplo, alguns membros da PRM que se envolvem na preparação, facilitação ou execução dos raptos, bem como de alguns magistrados que, motivados por esquemas de corrupção, garantem a impunidade ou favorecem aos infratores por via das suas decisões. Os mandantes operam de forma sofisticada e atuam fora do país, pelo que o Procurador-Geral da República sugere formas mais arrojadas para estancar o crime de rapto que flagela o país. São notórios os esforços desenvolvidos pelos agentes investigadores, inspetores e peritos criminais do CERNIC e magistrados do Ministério Público na investigação dos casos e instrução preparatória dos processos. É neste contexto que, durante o ano de 2024, foram resgatadas e devolvidas ao convívio familiar 13 vítimas. Foram detidos 21 suspeitos, apreendidas 6 armas de fogo e desmantelados 3 cativeiros. Apesar destes esforços, persiste a dificuldade de identificação e neutralização dos mandantes destes crimes. Por um lado, devido ao modo altamente sofisticado e complexo em que as redes operam. Por outro, devido ao facto de alguns deles atuarem estando fora do país. Entretanto, a prevalência deste crime, com cada vez mais ousadia dos autores, revela que esforços adicionais devem ser desenvolvidos pelo Estado com a colaboração da sociedade na denúncia de situações que indiciam a preparação, a execução ou qualquer tipo de envolvimento deste tipo de crime. Devemos ainda intensificar a nossa cooperação com os países da região e outros, cujas investigações apontam para a existência de conexão com os suspeitos na preparação do crime ou no pagamento de resgate. No que diz respeito ao terrorismo no norte do país, a Procuradoria congelou 11 contas bancárias tituladas por indivíduos designados por envolvimento em atos de terrorismo ou seu financiamento. Os desafios do Ministério Público na investigação e acusação dos crimes de terrorismo são enormes, pelo que temos vindo a apostar em ações de formações e capacitações de magistrados e investigadores. Continuamos a apostar na provisão de meios, especialmente os tecnológicos, para a recolha em tempo útil de elementos probatórios. Quanto aos meios especiais de obtenção da prova no combate à criminalidade organizada e transnacional, urge a criação de condições para a materialização de técnicas especiais de produção da prova, como ações encobertas, escutas telefônicas e entregas controladas, o que passa pela alocação de meios técnicos, a seleção e formação especializada de agentes do CERNIC nestas matérias. Outro, sim, a lei que estabelece os regimes jurídicos de prevenção, repressão e combate ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa, impõe a criação de secções especializadas para o julgamento de crimes de terrorismo e ações conexas.
Continuamos a evitar esforços junto dos órgãos competentes para a implementação desta medida nos tribunais judiciais de província, particularmente no de Cabo Delgado. Considerando o impacto negativo decorrente dos atos de terrorismo para as vítimas, entendemos que na regulamentação da lei de terrorismo há necessidade de se estabelecer e implementar mecanismos institucionais de assistência, assim como a criação de uma base de dados das vítimas de terrorismo. No âmbito da prevenção e combate ao terrorismo, a par das medidas de repressão, há que reforçar as ações de sensibilização e interação com as comunidades, com o envolvimento dos respectivos líderes, visando desencorajar os jovens a aderir a grupos terroristas e denunciar ações de recrutamento. Sobre o caso Manuel Chang, detido nos Estados Unidos da América, a Merculetela fez saber que não será julgado em Moçambique pelos mesmos crimes já julgados nos Estados Unidos. Uma vez julgado pelos Estados Unidos da América, a justiça moçambicana não poderá julgá-lo pelos mesmos factos. A condenação veio confirmar o que o Ministério Público vinha sempre defendendo em diversas ocasiões, de que o julgamento nos Estados Unidos da América em nada beneficiaria os interesses do Estado moçambicano, tanto em relação à pena que poderia ser aplicada, quanto ao ressarcimento pelos prejuízos causados. Como se pode constatar, a pena que lhe foi aplicada é muito inferior à que lhe caberia se tivesse sido julgado em Moçambique, cujas penas aplicáveis aos crimes de que é acusado variam de 8 a 12 anos de prisão. Por outro lado, apesar de a conduta daquele cidadão moçambicano ter financeiramente prejudicado gravemente o Estado moçambicano em 2 mil milhões de dólares, bem assim na sua reputação internacional, este não poderá ver-se ressarcido pelos prejuízos causados pela conduta daquele cidadão nos termos daquela condenação. O Procurador-Geral da República ressaltou a necessidade da aprovação de uma lei de confisco civil como meio adicional de combate à criminalidade organizada e transnacional. Foram apreendidos 34 imóveis avaliados em mais de 4 mil milhões de meticais e 183 veículos avaliados em 135 milhões de meticais. Ressaltamos a necessidade da aprovação de uma lei de confisco civil como meio adicional de combate à criminalidade organizada e transnacional, retirando dos criminosos proventos da sua atividade ilícita. O confisco civil constitui uma medida consolidada em instrumentos internacionais, como a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e as recomendações emanadas pelo Grupo de Ação Financeira, GAF, que advogam que os Estados considerem a adoção de medidas que permitam aquela perda. No ano de 2024, registrou-se um total de 1.566 processos de homicídios voluntários contra 1.390 do ano anterior, verificando-se um aumento de 176, correspondentes a 12,5%.